Metade de todos os homens com mais de 50 anos perde silenciosamente a sua força da forma mais íntima possível, as suas ereções enfraquecem, a sua energia diminui e as suas noites tornam-se inquietas. Eles culpam a idade, o stress ou a má sorte, mas a verdade é muito mais chocante. E se a verdadeira razão pela qual o seu corpo se sente mais fraco não for de toda a idade, mas a perda silenciosa de uma simples vitamina de que o seu corpo necessita desesperadamente à noite para se manter potente, vibrante e vivo, sou a Dra. Sofia Almeida, urologista e especialista em saúde masculina com mais de 30 anos de experiência a ajudar homens a recuperar a sua vitalidade. Vi milhares de pacientes entrar no meu consultório envergonhados, frustrados e cansados de se sentirem metade do homem que costumavam ser. E vi estes mesmos homens transformarem-se completamente assim que compreenderam a ciência de como o seu corpo realmente funciona depois dos 50. Eis o paradoxo que a maioria dos homens nunca ouve. A chave para ereções mais firmes não é apenas a testosterona, é o sono. E a chave para um sono profundo e poderoso vem de uma vitamina que o seu corpo já não consegue produzir da mesma forma que antes. Este único nutriente, quando tomado à noite, pode despertar o seu ritmo natural, restaurar as suas hormonas e reconstruir a confiança que pensava ter perdido para sempre. No final desta sessão, saberá exatamente como uma vitamina noturna pode ajudá-lo a dormir mais profundamente, a acordar mais forte e a ter um melhor desempenho de forma natural e segura, sem medicamentos ou artifícios. Fique comigo porque dentro de momentos revelarei a vitamina específica e como usá-la é para trazer de volta a sua potência, o seu vigor e o tipo de noites que o fazem sentir-se você mesmo novamente. Antes de mergulharmos no assunto, se ainda não o fez, subscreva e ative o sino das notificações. Dessa forma, não perderá nenhuma das minhas futuras dicas sobre como restaurar a vitalidade masculina, dormir melhor e ter força natural depois dos 50. E se achar esta mensagem útil, escrevam nos comentários. Se não, escreva 0. O seu feedback ajuda-me a tornar estas lições ainda mais úteis para si. Agora que compreendo o poder desta vitamina noturna, vamos começar pela base, a ligação entre o sono e a testosterona. Porque antes que qualquer homem possa recuperar a sua força, ele deve primeiro restaurar o sono profundo e reparador que alimenta as suas hormonas, a sua energia e a sua vitalidade. A ligação oculta entre o sono e a testosterona. Quando a maioria dos homens pensa em testosterona, imagina como algo que vem de um comprimido, uma injeção ou um suplemento. Mas eis a verdade que tenho visto repetidamente na minha clínica. A testosterona real, aquela que o seu corpo produz naturalmente, depende de como bem dorme à noite, pode levantar pesos, comer bem, até tomar todas as vitaminas certas, mas se não tiver um sono profundo e restaurador, a sua testosterona nunca atingirá o seu potencial máximo. Lembro-me de um dos meus pacientes, um homem de 62 anos chamado Ricardo. Ele veio ter comigo a queixar-se de baixa energia, pouca concentração e um desejo sexual a desvanecer-se. Ele tentou de tudo, cheios de testosterona, pílulas de ervas, até aquelas injeções caras. Nada funcionou. Mas quando analisámos mais a fundo, o verdadeiro problema não era o seu nível de testosterona, era o seu sono. Ele acordava 3, por vezes 4 vezes por noite, principalmente para ir à casa de banho, e nunca atingia as fases de sono profundo onde a testosterona é naturalmente restaurada. Veja, o seu corpo liberta testosterona em pulsos, principalmente durante as primeiras horas de sono profundo. É como o ciclo de reparação noturno do seu corpo. Perca essa janela e o seu sistema hormonal nunca recarrega verdadeiramente. De facto, uma investigação da Universidade de Chicago descobriu que apenas uma semana a dormir 5 horas por noite reduziu os níveis de testosterona em quase 15%. O equivalente hormonal é envelhecer uma década em 7 dias. Quando os homens finalmente começam a dormir profundamente outra vez, algo notável acontece. A sua energia matinal regressa, a sua concentração aguça-se e sim, as suas ereções tornam-se mais fortes e mais fiáveis, porque quando corrige o seu sono, corrige as suas hormonas. E quando as suas hormonas estão equilibradas, todo o seu corpo começa a funcionar como deveria. Portanto, antes de procurar soluções externas, olhe para dentro. Pergunta a si mesmo, quando foi a última vez que dormiu verdadeiramente como um homem que acorda pronto para o dia? Porque assim que compreender o quão poderoso o sono realmente é, verá porque é que a vitamina que vamos discutir desempenha um papel tão crucial em trazer essa força de volta. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir. 2. O papel silencioso da melatonina, a vitamina poderosa da noite.
A maioria dos homens pensa na melatonina como nada mais do que um auxílio para dormir, um pequeno comprimido que se toma para adormecer mais rápido. Mas, na realidade, a melatonina é muito mais do que isso. Não é apenas um sedativo, é uma hormona natural que o seu corpo produz todas as noites para reconstruir, restaurar e recarregar. Nos meus anos a trabalhar com homens com mais de 50 anos, vi o que acontece quando os níveis de melatonina descem. As noites tornam-se mais curtas, o sono mais leve e o corpo esquece lentamente de como se reparar. E quando isso acontece, tudo o resto começa a desmoronar-se, a testosterona, a circulação e até a confiança. Uma vez tratei um homem chamado Jorge, um bombeiro reformado na casa dos 60 anos. Ele disse-me: doutora, consigo adormecer, mas nunca me sinto descansado. As suas análises ao sangue mostraram algo interessante. Os seus níveis de melatonina eram quase inexistentes. Começámos com uma mudança simples, uma pequena dose de melatonina tomada cerca de 1 hora antes de dormir. Em poucas semanas, ele voltou com um sorriso que eu não via antes. Estou a dormir a noite toda outra vez, disse ele. E as minhas manhãs, bem, elas também voltaram. Eis o que muitos não percebem. A melatonina não ajuda apenas a dormir, ajuda a proteger os próprios vasos sanguíneos que tornam as ereções possíveis. Ela atua silenciosamente, reduzindo a inflamação, apoiando a libertação de dióxido nítrico e protegendo o delicado revestimento endotelial das suas artérias. Por outras palavras, a melatonina ajuda a manter as autoestradas do seu corpo abertas e desimpedidas para que o sangue possa fluir livremente para onde é mais necessário. E quando o sangue flui melhor, a sua potência, energia e confiança regressam. Mas há um senão. A produção de melatonina diminui naturalmente com a idade, por vezes caindo para metade quando se chega aos 60 anos. É por isso que suplementá-la adequadamente pode fazer uma diferença tão poderosa, porque restaurar a melatonina significa restaurar o ritmo do seu corpo, o seu equilíbrio hormonal e a sua força como homem. E se a melatonina é a faísca noturna que o restaura, espera até descobrir o nutriente diurno que alimenta as suas hormonas, o seu humor e a sua energia de dentro para fora. É isso que vamos explorar a seguir. 3. Vitamina D, a ponte hormonal entre a luz solar, o sono e a força. Quando a maioria das pessoas ouve falar em vitamina D, pensa em sol e saúde óssea. Mas para mim, como médica que passou décadas a estudar a vitalidade masculina, a vitamina D é muito mais do que isso. É uma hormona disfarçada. Vi inúmeros homens a entrar no meu consultório a sentirem-se esgotados, com pouca energia e a lutar com a concentração apenas para descobrir que os seus níveis de vitamina D estavam criticamente baixos. Assim que corrigimos isso, a sua vitalidade regressou, a sua testosterona aumentou, o seu humor estabilizou e eles começaram a sentir-se eles mesmos novamente. Um homem que nunca esquecerei foi o Tiago, um professor reformado de 67 anos que veio dizer: doutora, estou simplesmente cansado o tempo todo. As suas análises ao sangue contaram a história. Baixa testosterona, depressão ligeira e vitamina D extremamente baixa. Não nos apressámos a tomar medicação. Em vez disso, começámos com um plano simples. Luz solar diária quando possível e um suplemento modesto de vitamina D tomado com o jantar. Em poucas semanas a sua esposa ligou-me para me dizer: ele está a sorrir outra vez, até anda a assobiar de manhã. É isso que a vitamina D faz. Ela reconecta a sua mente e o seu corpo, trazendo a vida de volta ao equilíbrio. A vitamina D apoia a sua testosterona, melhorando a forma como as suas células comunicam. Fortalece as paredes dos seus vasos sanguíneos, melhora a atividade do óxido nítrico e estabiliza o humor ao acalmar a inflamação no cérebro. Quando os níveis estão baixos, tudo sofre. A libido cai, o sono torna-se mais leve e até a sua perspectiva de vida escurece. Mas quando a vitamina D é reposta, todo o seu sistema se sente alinhado novamente. Curiosamente, tomar vitamina D à noite, especialmente com uma refeição que inclua gorduras saudáveis, pode ajudar o seu corpo a sincronizar o seu relógio interno. Ela apoia suavemente o ritmo da melatonina, ajudando a adormecer mais rápido e a acordar mais revigorado. É por isso que muitas vezes a chamo de a ponte entre o dia e a noite. Ela conecta as suas hormonas, o seu sono e a sua força num sistema único e coeso. E enquanto a vitamina D constrói a fundação, há outro mineral que completa a estrutura, um que relaxa o seu corpo, acalma a sua mente e desbloqueia a força física que muitos homens perdem com a idade. Vamos falar sobre isso a seguir.
4. Magnésio, o mineral do relaxamento que desbloqueia a potência. Se há um mineral que eu gostaria que todos os homens com mais de 50 anos compreendessem, é o magnésio. Costumo chamá-lo de o sinal de relaxamento do corpo, porque sem quantidade suficiente nada funciona como deveria. Os seus nervos permanecem tensos, os seus músculos não conseguem relaxar completamente e o seu sono torna-se superficial. Tenho visto este padrão repetidamente nos meus pacientes. Homens que comem bem, fazem exercício, até tomam vitaminas, mas ainda não conseguem livrar-se daquela sensação de fadiga ou inquietação. Quando testamos os seus níveis de magnésio, estão quase sempre baixos. Lembro-me de um paciente chamado Álvaro, de 71 anos, que me disse: Doutora, sinto-me acelerado mas cansado. A minha mente não para à noite e o meu corpo não descansa. A sua história era tão familiar que doía. Introduzimos o glicinato de magnésio na sua rotina noturna, apenas uma cápsula cerca de 1 hora antes de dormir. 1 mês depois, ele parecia um homem novo. É estranho, disse ele. Estou a dormir a noite toda e acordo calmo e com a mente clara. O que ele não percebia era que o magnésio estava a restaurar silenciosamente o equilíbrio no seu corpo, diminuindo o cortisol, aliviando a tensão muscular e apoiando o mesmo processo de óxido nítrico que impulsiona um fluxo sanguíneo saudável e ereções fortes. Quando o seu magnésio está baixo, as suas hormonas de stress permanecem elevadas, os seus vasos sanguíneos contraem-se e o seu corpo permanece num estado de alerta constante. Mas quando o repõe, tudo suaviza. Os vasos sanguíneos relaxam, o oxigênio move-se livremente e o seu sistema nervoso finalmente se solta. É essa calma física profunda que permite que a testosterona se reconstrua e as ereções regressem naturalmente. Infelizmente, a deficiência de magnésio é incrivelmente comum em homens mais velhos porque a absorção diminui com a idade e muitos medicamentos, como bloqueadores de ácido ou diuréticos, esgotam o pouco que resta. É por isso que suplementar com a forma certa, na hora certa, pode fazer uma diferença tão dramática. Tomado à noite, o magnésio trabalha em conjunto com a melatonina e a vitamina D, formando um trio que restaura o seu sono, a sua circulação e a sua energia masculina. E quando o seu sangue começa a fluir livremente novamente, algo notável acontece dentro do seu corpo. Uma transformação que começa nos seus vasos, mas que se manifesta em todo o lado. É para aí que vamos a seguir. 5. Circulação, um motor oculto por trás da potência masculina. Não importa quão equilibradas estejam as suas hormonas ou quão saudável a sua mente se sinta, a verdadeira potência depende de uma coisa acima de tudo: a circulação. As ereções são, na sua essência, um evento vascular. Quando o fluxo sanguíneo abranda, tudo o resto segue. Conheci inúmeros homens que pensavam que o seu problema era a baixa testosterona, quando na verdade os seus vasos sanguíneos estavam simplesmente a perder flexibilidade. Essa é a verdade silenciosa. A maioria dos homens nunca ouve que a sua ereção é um reflexo da sua saúde vascular. Um dos meus pacientes, o Roberto, um ex-engenheiro de 68 anos, disse-me: Doutora, ainda sinto desejo, mas o meu corpo já não responde como antes. Quando investigamos mais a fundo, encontramos sinais de má função endotelial. O revestimento interno dos seus vasos sanguíneos estava rígido e inflamado. Não começámos com comprimidos, começámos com a restauração. Pedi-lhe que tomasse magnésio à noite, otimizasse os níveis de vitamina D e usasse melatonina em baixa dose para proteger o seu revestimento vascular. 3 meses depois, ele disse-me com um sorriso: eu não tinha percebido o quanto da minha juventude estava presa no meu próprio fluxo sanguíneo. É isso que muitos homens não entendem. Os vasos sanguíneos não são estáticos. Eles curam-se, reparam-se e tornam-se mais fortes se lhes dermos o apoio certo. Durante o sono profundo, o seu corpo repara as células endoteliais que produzem óxido nítrico, a molécula que sinaliza às suas artérias para se abrirem. E aqui está a parte bonita. Os próprios nutrientes que discutimos esta noite, melatonina, vitamina D e magnésio, trabalham juntos durante exatamente esta janela. A melatonina protege as paredes dos vasos dos danos oxidativos. A vitamina D melhora a sua capacidade de resposta e o magnésio relaxa o músculo liso para que o sangue possa fluir livremente novamente. Quando a circulação regressa ao seu ritmo natural, os efeitos vão muito além do quarto. A sua energia aumenta, a sua mente clareia e a sua confiança regressa. Porque um bom fluxo sanguíneo é a própria vida. Ele nutre cada órgão, cada célula, cada parte de quem você é.
Mas para que esta transformação dure, há um último passo. Juntar todas estas peças num simples ritual noturno que transforma o envelhecimento em renovação. E é isso que vamos explorar a seguir. 6. O ritual noturno. Restaurar a força uma noite de cada vez. Quando a maioria dos homens chega aos 60, os seus corpos já não recuperam como antes. A energia diminui mais rapidamente, o sono torna-se mais leve e as manhãs perdem aquele impulso familiar. Mas há algo que aprendi depois de décadas na saúde masculina: o seu corpo não se esqueceu de como curar. Está apenas à espera dos sinais certos. Todas as noites oferecem uma janela de reparação. E quando dá ao seu corpo as ferramentas certas antes de dormir, essa janela abre-se novamente. Lembro-me de um paciente chamado Dinis, um piloto reformado de 64 anos, que disse: Doutora, sinto que envelheci 10 anos nos últimos 6 meses. Não procurámos pílulas milagrosas ou hormonas. Em vez disso, construímos uma rotina noturna simples. Um copo de água, luzes diminuídas 1 hora antes de dormir, 3 mg de melatonina, glicinato de magnésio e vitamina D com o jantar. Em 3 semanas ele voltou mais leve, mais confiante. Não consigo explicar, disse ele, mas o meu sono parece mais profundo, as minhas manhãs mais fortes e tudo o resto simplesmente volta a funcionar. Essa é a beleza de um ritual noturno consistente. Ele envia uma mensagem ao seu corpo de que é seguro descansar, reparar e renovar. À medida que as luzes se apagam, a melatonina começa a subir, guiando-o para um sono profundo e restaurador. A vitamina D, tomada como uma refeição saudável, equilibra as hormonas e apoia a cura vascular. O magnésio acalma os seus nervos, relaxa os músculos tensos e baixa o cortisol, preparando o seu corpo para se reconstruir durante a noite. Isto não são truques de magia, são verdades biológicas. Está simplesmente a alinhar a sua rotina com a forma como o seu corpo foi concebido para curar. Este ritual não restaura apenas a força física, restaura a paz de espírito. Quando acorda descansado, confiante e centrado, o mundo parece diferente. Sente-se capaz novamente, vive novamente. Mas e se eu lhe dissesse que a mudança mais poderosa não acontece no seu corpo, acontece na sua mentalidade? Na forma como vê o envelhecimento, a vitalidade e o seu próprio potencial. É para aí que vamos a seguir. 7. A mudança de mentalidade. Envelhecer não é declínio, é renovação. Em algum momento, a sociedade ensinou aos homens que envelhecer significa perder poder. Que uma vez que se passa dos 60, a força, a paixão e o desejo devem desvanecer-se. Mas estou aqui para lhe dizer que essa crença é falsa. Vi homens na casa dos 70 a recuperar a vitalidade que pensavam ter perdido para sempre. E não começou com uma pílula ou um suplemento. Começou com uma mudança de mentalidade. A percepção de que o seu corpo não é seu inimigo, é seu parceiro. Quando cuida dele com consistência e paciência, ele recompensa-o com resiliência, confiança e uma profunda sensação de força calma. Um dos meus pacientes, o Harold, disse uma vez: Doutora, eu simplesmente já não me sinto eu mesmo. Pedi-lhe para descrever o que isso significava e ele disse: Eu costumava acordar pronto para enfrentar o dia. Agora acordo a desejar que ele acabe depressa. Esse tipo de desespero silencioso é demasiado comum entre os homens com mais de 60 anos. Mas eis o que mudou tudo para o Harold. Ele deixou de ver o seu corpo como quebrado e começou a vê-lo como capaz de curar. Ele comprometeu-se com pequenos hábitos noturnos. Melatonina, magnésio, respiração profunda antes de dormir e, mais importante, ele parou de apressar o processo. 6 semanas depois, ele entrou no meu consultório mais direito a sorrir mais abertamente. Sinto-me vivo outra vez, disse ele. Não jovem, mas poderoso. Esse é o segredo. Envelhecer não rouba a sua força. Simplesmente pede-lhe que a ganhe de forma diferente, que a brande, ouça e reconstrua com intenção. Quando aborda a sua saúde como uma parceria com o seu corpo em vez de uma batalha contra o tempo, tudo muda. O seu sono aprofunda-se, o seu humor ilumina-se e o seu impulso regressa. Não apenas o impulso físico, mas a vontade de viver plenamente. E ao fecharmos esta jornada, quero partilhar uma última verdade. Uma que une tudo o que aprendemos numa única mensagem poderosa sobre como envelhecer com força, propósito e orgulho. Vamos terminar isto juntos. 8. Conclusão. As suas noites podem curar. As suas manhãs podem erguer-se novamente.
À medida que chegamos ao fim desta jornada, quero que respire fundo e se lembre de algo simples, mas poderoso. O seu corpo não acabou. Ele ainda sabe como reparar, restaurar e erguer-se novamente. Você acabou de aprender a trabalhar com ele, não contra ele. A melatonina, a vitamina D e o magnésio não são magia. São ferramentas que ajudam o seu corpo a regressar ao seu ritmo natural, aquele que seguia sem esforço quando era mais jovem, quando apoia o seu sono, as suas hormonas e a sua circulação, não está apenas a tratar sintomas, está a reconstruir a base da sua vitalidade. Vi esta transformação inúmeras vezes. Homens que pensavam que os seus melhores anos tinham ficado para trás começam a acordar mais fortes, mais calmos e mais confiantes. Eles dormem profundamente, pensam com clareza e sentem desejo novamente. Não porque voltaram atrás no tempo, mas porque começaram a honrar a sua biologia. No momento em que decide cuidar de si mesmo, o seu corpo ouve. Ele recompensa a consistência, a paciência e o autorrespeito. Portanto, esta noite antes de ir para a cama, dê esse primeiro pequeno passo, diminua as luzes, respire fundo e dê ao seu corpo o que ele tem pedido, uma oportunidade de se restaurar, porque envelhecer não é uma perda de vida, é um convite para vivê-la mais plenamente. Se esta mensagem lhe disse algo, fique comigo, há mais para descobrir. Mais formas de fortalecer o seu corpo, aguçar a sua mente e viver com propósito em qualquer idade. As suas melhores noites e as suas melhores manhãs ainda podem estar à sua frente.